sobre o Bernabéu. Isso. Bernabéu era o marcador do Internacional com ele no lance. E essas partidas, quase sempre muito equilibradas, porque o equilíbrio é a marca, né, dessas equipes. Não dá para imaginar um jogo como esse muito desequilibrado a favor de alguém. O Palmeiras conseguiu impor a sua maneira de atuar, controlando o Internacional defensivamente, roubando e acelerando, principalmente no primeiro tempo, mas conseguindo esse gol numa jogada que é ensaiada, é trabalhada, é uma das formas com as quais o Palmeiras do Abel Ferreira costuma vencer diversos adversários. O gol saiu hoje contra o Internacional, mas esse é um gol que outros times, muitos deles, já tomaram quando o Palmeiras está em campo. Pois é, e uma ironia ser em cima do Bernabéu, porque o Bernabéu é, acho que, o melhor lateral do Brasil, a gente pode olhar assim. Ele realmente faz muita diferença e ajuda demais o Internacional. Dessa vez não deu certo e ele fica pedindo falta, mas não foi falta, né? Ele cai, ele mesmo acaba chutando o Richard Rios e deve ter se machucado, mas não foi falta no lance. O Abel Ferreira encontrou o caminho do Palmeiras? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite. Fã de esportes. Aparentemente, sim. No futebol brasileiro, nada é definitivo. As coisas, elas mudam muito rápido. Mas, mais uma vez, e a gente teve essa conversa depois da vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Clássico no último sábado. E hoje a gente teve mais uma impressão desse novo caminho que o Palmeiras encontrou. E o lado, né, assim... foi especificamente sobre o gol, assim, a vitória do Rios sobre o Bernabéu, ela foi uma vitória muito simples, porque embora o Bernabéu seja ótimo jogador, ele é um jogador pequeno, fraco fisicamente, o Rios é muito mais forte do que ele. Então, assim, geralmente é o Estevão ou o Felipe Anderson que teria esse duelo com o Bernabéu, e aí é mais pau a pau. O Rios é mais forte, então ele levou facilmente vantagem e acabou cruzando para o gol. Mas o caminho que o Palmeiras encontra é um caminho que tem um lado, e é o lado direito, e ele, de novo, foi um lado muito bom. Não só porque o gol saiu por ali. De novo, funcionou muito bem o Giai como lateral direito. Aliás, o Giai muitas vezes como um lateral, outras como um zagueiro pela direita, um dos três, e o Felipe Anderson como um ala. Durante vários e vários momentos, até porque o Inter teve mais posse, mais iniciativa num recorte maior do jogo, obrigou o Palmeiras a passar bastante tempo com a sua formação defensiva, né? Porque... imagino que boa parte dos fãs de esporte se atentem a isso, mas nem todos são obrigados a. Os times se comportam de uma maneira com bola e muitas vezes sem bola é um outro desenho. Então, o jogo de hoje, o Palmeiras teve que passar uma boa parte do tempo na sua formação sem bola. E era com o Felipe Anderson baixo, bem baixo, junto com o Giai. E especialmente esses dois jogadores serem elogiados de novo, né, pelo terceiro jogo seguido, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, é muito valioso para eles individualmente e para o Abel do ponto de vista coletivo, porque eram dois dos mais criticados dentro do time. O Giai pouco jogava e quando jogava não jogava bem. E o primeiro jogo desta sequência dele foi contra o Sport. É o terceiro jogo dele, como quarto já. Porque ele jogou contra o Sport e jogou mal. O Sport criou muito pelo lado dele, na vitória do Palmeiras, com aquele pênalti discutível em cima do Veiga. Mas o jogo do Cerro pra cá, ele cresceu muito. E hoje ele jogou muito bem. Ganhou boa parte dos seus duelos. E o Felipe como ala, o que exige demais do Felipe Anderson, o que tira do Felipe Anderson muito do seu jogo individual, e ele doa o coletivo para o time. Esses dois, de novo, foram muito bem. E o Palmeiras encontra o caminho por ali. Um caminho para se defender e o caminho para atacar. Foi um jogo extremamente tático, de escolhas no primeiro e no segundo tempo. E quando os técnicos começam a mexer nas duas equipes, é um tal de eu troco aqui e você troca ali em remédio àquilo que eu fiz. Um grande jogo de xadrez em que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter teve no segundo tempo mais chances, mas na primeira etapa, o Palmeiras teve pouca posse, mas protegeu a sua área bem demais. Então foi uma vitória muito consistente do Palmeiras, muito sólida. O Inter sentiu a falta do Wesley demais. Tabata e Vitinho pelos lados do campo trocaram de posição e não se acharam. Foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, possivelmente, né, contra um candidato, contra um adversário direto nos objetivos mais altos do campeonato. O quanto é prejudicial essa derrota do Internacional para o Grenal do fim de semana, André? Você acha que essa derrota é levado para o próximo jogo? Claro, todos os jogos são, né? Eu acho que não dá para a gente imaginar que os jogadores do Internacional vão simplesmente esquecer daqui a 3 dias que perderam em casa para o Palmeiras, e a invencibilidade também foi perdida depois de
meses em que ninguém conseguiu ganhar do Internacional no Beira-Rio. Aumenta um pouquinho a pressão, faz com que o período pré-Grenal seja um pouquinho mais tenso. Se o Inter tivesse empatado com o Palmeiras hoje, se tivesse vencido o Palmeiras, que obviamente essa era a ideia, essa véspera do Clássico seria um pouquinho mais tranquila, mas é tão diferente o evento do Grenal que as coisas elas se resumem em si ali. Há, evidentemente, maneiras e maneiras de chegar ao Grenal. Por exemplo, o Grêmio vai chegar bem ao Grenal? Acho que não. O Grêmio vai chegar tranquilo? Vai chegar tranquilo ao Grenal? Não, não vai. O Internacional não chegará com o mesmo nível de apreensão que o Grêmio, eu imagino. Mas é uma outra coisa depois que você perde em casa, perde uma invencibilidade que é longa, mesmo que você tenha perdido para um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional, que é o Palmeiras, uma equipe acostumada a fazer o que fez com o Inter hoje em diversos estádios. Ontem a gente conversava aqui, Marcelo, eu disse, eu estou curioso para ver como que o Palmeiras vai encarar esse jogo em termos de postura. Porque o Inter vive um ótimo momento, o Inter está confiante, ninguém ganha do Internacional em casa há muito tempo. E o Palmeiras, em especial no primeiro tempo, no sábado passado com o Corinthians, recuperou o seu status de time perigoso, de time que envolve, de time que sabe o que fazer em campo. Isso não vinha acontecendo em partes tão grandes das últimas atuações. Por isso, o torcedor tem criticado, por isso alguns jogadores têm se considerado até perseguidos por uma parte da torcida que vai ao estádio, né? Que também aparece bastante nas chamadas mídias antissociais. Mas aquele primeiro tempo contra o Corinthians, 20 minutos, 2-0, da maneira que o Palmeiras conseguiu, serviu para recuperar esse caráter que o Palmeiras com o Abel sempre teve. E aí você vai ao Beira-Rio, se propõe a fazer o que ninguém conseguiu durante tanto tempo, e você faz a seu modo, com esses jogadores individualmente jogando bem, em especial o Felipe Anderson, que é um cara que muita gente chegou a dizer, não, foi mal contratado. O cara esqueceu de jogar futebol, ele estava na elite do jogo, poderia ter continuado na Itália, ele vem para cá. Começa a acontecer um monte de coisa com ele que não estava acostumado. Era o homem de ferro, jogava todo dia na Itália. Aqui ele teve 2 lesões, pelo menos 2 lesões. Uma delas de pubis, que é chatíssima para tratar. E aí, será que a qualidade vai embora só porque o jogador se machucou? Então, esse jogador aí, ele tem muito a agregar, assim como os outros. E o Palmeiras vai encontrando primeiro a sua maneira de atuar. Hoje o Paulinho já entrou de novo, né? Vai também se adaptando, os jogadores vão entendendo como ele se posiciona, como ele se movimenta, como ele prefere receber a bola. São coisas que são trabalhadas em treinamento, claro, mas na hora da competição também promovem um crescimento coletivo. E o Palmeiras hoje deu mais uma declaração do que ele pretende fazer nesse campeonato, porque ninguém, em muito tempo, conseguiu ganhar do Internacional aí em Porto Alegre. O Abel foi muito criticado na fase menos inspirada do Palmeiras pela falta de repertório. Mas se a gente parar para olhar, o Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, são 3 vitórias consecutivas no campeonato, 4 no geral, somando o Libertadores. Não, acho que 5 no geral. Sporting Cristal, Sport Recife, Cerro Porteño, Corinthians e Internacional. Mas as 2 últimas, especialmente, que foram as que o Palmeiras de fato jogou muito bem, o Palmeiras ganhou jogando bem de maneira diferente. Ganhou jogando bem de maneira absolutamente impositiva contra o Corinthians, até construir o placar, depois controlou, e ganhou jogando bem de uma maneira mais reativa contra o Internacional. Ora, se isso não é repertório, eu não sei sinceramente o que é. Bom, temos os números, as estatísticas dessa partida de Internacional e Palmeiras, quero colocar para falarmos. Também teve aquele lance do Everton no comecinho do jogo, né? Ele sente o tornozelo ali, assusta um pouco. E todo mundo fica se questionando se ele vai continuar, mas aí eu achei que não fosse. Tá tudo bem. Eu também achei. Também achei. Na hora eu falei, no começo já caiu, deve ter sido tornozelo, imaginei que ele não voltaria, que ele sairia. Mas não, ele segue bem, faz boas defesas ainda na partida. Mas quero colocar os números, as estatísticas do jogo para mostrarmos para os fãs de esportes e falarmos também do que o Roger Machado pode ter errado na noite de hoje. Bom, tá aí, o Internacional termina com 66,5% de posse de bola contra 33,5% do Palmeiras. Mas o Palmeiras finalizou mais, 12-11, finalizações no alvo, 4-2 para o Palmeiras. Aí grandes chances, o Internacional 4, Palmeiras 2 grandes chances.
Porcentagem de ações no ataque. O Inter, 53,7%, Palmeiras, 34,5% e ações defensivas, 46%. Palmeiras se defendeu mais, 63%. Ou seja, pelos números, mostramos como o Palmeiras é mais eficiente do que o Internacional na partida de hoje. Qual o erro do Roger Machado? Eu não diria que o Roger errou, não. Acho que o Inter não conseguiu ser melhor do que o Palmeiras, mas eu não apontaria um erro do Roger. Ele não teve um jogador muito importante, que é o Wesley, que é o atacante mais desequilibrante que ele tem em relação à linha defensiva adversária. O Carboneiro também vinha muito bem, tá fora. Pontas, né? Os dois pontas que bagunçam a linha defensiva adversária não estavam disponíveis. E aí ele foi com o Tabata, que pelo Palmeiras não foi bem, né? Era a tentativa de uma lei do ex que não rolou, mas o Tabata é um meia, não é um ponta. E voltando também de lesão. E não é a característica dele. E o Vitinho, que é um ponta, um jogador mais insinuante, mas que não foi bem. Tanto que no segundo tempo ele tira o Tabata rápido e já bota o Gabriel Carvalho para tentar dar mais balanço para essa linha ofensiva. E não consegue. E também é um Gabriel voltando de lesão. Ou seja, são muitos jogadores voltando de lesão, então, isso assim, também faz diferença. Não apontaria um erro, e aí no segundo tempo, mais pra frente, ele tira o Vitinho já com 1-0 contra, coloca o Borré para ter mais presença de área, e o Abel responde colocando o Bruno Fux, e aí abrindo o Giai como ala, e tendo 3 zagueiros legítimos dentro da área, aumentando a estatura, aumentando o peso da sua linha defensiva. No fim, o Roger, já mais no desespero, tira o Aguirre, tira o Fernando, coloca o Oscar Romero, coloca o Diego Rosa, bota o time pra frente e o Inter tem volume, tem chances, mas não consegue o gol de empate porque o Palmeiras foi superior. Então acho que mais do que acerto ou erro, foi um jogo de vitória estratégica do Abel sobre a estratégia que o Roger pensou para o Internacional. Menos demérito do Roger, acho que é mais mérito do Abel. E mais vitórias individuais, também, podemos falar assim, nos duelos, né, entre os jogadores. Bom, temos também uma tela para mostrar o Palmeiras e a sequência positiva do Palmeiras. Desde 3 de janeiro, fevereiro, março, abril, 5 vitórias seguidas, como você estava falando, Gustavo Zupac. Você tem uma ótima memória. Muito obrigado. Sporting Cristal, Sport, Cerro Porteño, Corinthians e o Internacional. E do dia 20 de fevereiro até 11 de março, eram 4 vitórias, né? Botafogo, Mirassol, São Bernardo e São Paulo. O que mostra a diferença, André Kfouri, é em relação aos adversários mesmo. Primeiro, um Campeonato Brasileiro e uma Conmebol Libertadores, e é o Palmeiras que acaba respondendo como o Abel dizia que ia responder, no momento certo. É impressionante, né? Como o Abel, ele confia nesse time e ele confirma isso. Sim. Nas últimas entrevistas, ele disse, acho que foi depois do jogo contra o Corinthians, que ele falou: as pessoas aqui no Palmeiras sabem o que eu penso sobre o campeonato estadual. Todo mundo aqui sabe o que eu penso sobre o campeonato estadual. Ele não prosseguiu com o raciocínio, mas eu imagino que, até por ele já ter se pronunciado outras vezes pelo estadual, como um torneio que o Palmeiras quer ganhar, mas se não ganhar, está tudo bem, e com ele ganhou alguns, né? Não se trata de um menosprezo ao campeonato, mas uma opinião de acordo com a importância esportiva quando você compara com o resto do calendário, que é o que o Palmeiras prefere ganhar, que é o que todo time que se considera grande está trabalhando para ganhar aqui no Brasil, né? E para quem tem alguma dúvida, a temporada de 2024 é clara. Depois de alguns anos ganhando as coisas importantes, o Palmeiras ganhou apenas o estadual. E o ano foi considerado uma frustração. Sim. O ano foi considerado um ano abaixo, em termos de produção, do que o Palmeiras deveria fazer. E boa parte da torcida não gostou, etc., né? Então as coisas acontecem assim. Com essa ótica, e ainda pensando que a principal contratação do Palmeiras não jogou o campeonato estadual, e não estou falando da principal contratação para esse ano, é a principal contratação do Palmeiras. O Paulinho é um investimento tremendo na história do Palmeiras, e ele é um investimento para os próximos anos. Considerando que esse jogador não participou do campeonato estadual, está entrando na equipe nas últimas partidas, ainda em poucos minutos, o time do Palmeiras para esse ano é uma equipe que está a ser construída ainda. E nós estamos vivendo as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, essa construção já dando alguns sinais de que a coisa vai ser boa, né? Primeiro jogo com o Corinthians, primeiro tempo, a vitória sobre o rival, primeiro jogo depois do Campeonato Estadual ser decidido para o lado corintiano. E agora eu acho que é essa a principal declaração.
que é a visita ao Beira-Rio e a vitória sobre o Internacional. Pois é, o que chama a atenção também, Zupac, é a qualidade do adversário mesmo. Sem dúvida. Né? São 5 jogos agora, as competições também, mas a qualidade dos adversários e o Palmeiras conseguindo esse bom momento nesta hora, né? Nessa parte da temporada que começa a ter de responder para o seu torcedor, que é Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Vai ser muito difícil encarar esse Palmeiras. E se tinha algum adversário que pensou diferente, já parou de pensar, já parou de imaginar que não seria uma boa temporada do Verdão? Se alguém viu o Palmeiras do Campeonato Paulista e chegou a ter dúvida quanto à regularidade, porque de fato o Palmeiras teve momentos em que jogou um pouco melhor, mas na maioria dos jogos, embora tenha feito uma campanha muito boa, o Palmeiras não apresentou o seu melhor futebol. E nos primeiros 2 jogos da Libertadores também não apresentou o seu melhor futebol. Se alguém tinha dúvida ali, pelos últimos jogos, começou a falar, opa, tá voltando. E esse crédito que o Palmeiras tem, essa noção de que as coisas estão melhorando, ela vem mais rápido quando é o Palmeiras, porque existe um crédito de anos e anos e anos de o Abel encontrando caminhos para esse time. Mudando jogadores, mudando elenco, trocando o sistema. Né? Então, assim, mais uma vitória muito forte. E o detalhe é que as 2 últimas vitórias dessa sequência foram contra os 2 melhores times que ele enfrentou. Corinthians e Inter. Sabe quem está falando? Raimundo Nonato. Abel Ferreira, vamos ouvi-lo. Vamos lá. Palmeiras, só um em casa. Como que tu tem preparado o time para essa sequência, viagens? Pensa em rodar o elenco? O que tu pode contar pra gente? Obrigado. Olá, boa noite. Olha, para ser muito sincero, para eu não ficar estressado... É um jogo de cada vez, pensar um jogo de cada vez, recuperar os jogadores, recuperar o staff técnico, recuperar o treinador também, porque os jogadores também sentem desgaste, mas nós também, sobretudo nas viagens. Não durmo quanto muitas vezes eu gostaria, sei que o sono é um dos maiores reparadores daquilo que é a nossa condição física, mas é pensando um jogo de cada vez. Neste jogo aqui sabíamos que era um jogo extremamente difícil, uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo seu treinador, pelo Roger Machado. Tem 2 formas de jogar em casa e fora. O médio defensivo deles que descansou, está-me a esquecer o nome agora, o número 5 deles, Fernando, desculpem, que jogou em Portugal há muitos anos, que eu conheço. Fora de casa entra mais naquela linha de 5 e faz quase como uma linha de 5 e defende muito bem, como foi, por exemplo, em casa do Fortaleza, não com o Fernando, mas com o número 16 que entrou ainda neste jogo. E então nós preparámos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo. Mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só chutou uma. Na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros. Mas nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo, numa jogada do Estevão, e depois num ressalto agora mesmo no fim, em que eu acho que é o Bruno Fux vai atirar a bola e ela sobra para o Valência, que enfrenta o nosso goleiro, falhou, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Abel, parabéns pela vitória. Tu comentou ali sobre esse trabalho no dia a dia, enfim, essa preparação, e tu comentou também sobre saber sofrer. O Palmeiras, ele termina a partida com 33% de posse de bola. Como é trabalhar esse dia a dia para não estar com a bola? Porque a maior parte do segundo tempo o Palmeiras deu entrada para o Inter, porém quando a gente vai ver no terço final, que o Roger gosta de citar, o Inter não atuou. Ou seja, sobre sofrer. Como é saber sofrer durante o dia a dia? Pronto, são formas de ver o jogo diferente. O Inter anda para trás quando tem bola, o número 5, o volante Fernando, entra no meio de zagueiros, o número 8 baixa para jogar, e tem uma equipa que joga muito por fora do bloco e que tem muita posse de bola.
tem muita posse. Mas é uma forma de jogar que também pode desgastar os adversários. Na primeira parte, eu acho que não foi assim. Na primeira parte que tu viste, eu tenho uma opinião diferente da tua. Na primeira parte, nós tivemos 8 remates contra 1 apenas do adversário. Corrijo-me. A posse de bola não sei como é que foi na primeira parte, mas podes-me ajudar aí. Eu acho que foi mais equilibrada. Na segunda, eu acho que o adversário reagiu. Como te disse, na segunda começou a fazer claramente saída a 3 com a entrada de Fernandinho, ou no meio dos zagueiros, ou no meio ou entre o lateral e o zagueiro. E é uma equipa que joga fora do bloco, roda direita, não dá, roda esquerda, não consegue entrar. A nossa equipa está preparada para tudo. E como te disse, nós jogamos com uma equipa qualquer. Acho que é uma das coisas que nós temos que realçar. Acho que era das equipas no mundo que ainda não tinha perdido, não é? É uma equipa super competente, muito bem treinada, com jogadores experientes. Olhem para a qualidade dos jogadores do Inter, e é uma equipa como foi o ano passado. Pena que não ganhou o jogo aqui em casa com o Botafogo o ano passado. Podia ter ganho e podia nos ter ajudado de certa forma, mas nós temos uma estratégia, temos uma forma de jogar, uma forma de pensar, e o jogo é dividido por momentos e transições. Transição ofensiva, transição defensiva, organização ofensiva, organização defensiva. E eu acho que em todos os momentos nós fomos melhores, e na única oportunidade, na segunda parte, clara de golo do nosso adversário, é num ressalto de bola. É um ressalto em que o Fux vai tirar a bola, sobra no Valência, e podia ter feito o 1-1, mas como te disse, sim, mais posse de bola, mas em termos de perigo, como tu disseste, porque nós conseguimos tapar muito bem os caminhos para a baliza de uma excelente equipa, volto a referir, muito bem treinada, com excelentes jogadores, e que seguramente, tal como o Palmeiras, vai andar aqui na luta. Abel, boa noite. Você é o primeiro técnico da história do Palmeiras a vencer 2 jogos pelo Palmeiras aqui no Beira-Rio. E o Palmeiras tem pouquíssimas vitórias aqui. O Inter estava 16 jogos